Fala galera! Alguns jovens querem brincar de lenda urbana, e quando fala o nome de um espírito, ele é invocado, nervoso para se vingar. E esse é o filme Lenda Urbana 3, Blood Mary, de 2005. E eu sou seu narrador, o EF, o especialista nos fatos. Então vamos pra história. Tudo começa no baile de formatura do ano de 1969, onde vários jovens com cara de adultos estão curtindo na loucuragem. E o cara mais popular do colégio terminou com sua namorada, que é a rainha do baile, e Mary fica nervosa pois todos estavam olhando para eles. Mas o que ela não sabia, que naquela noite algo pior aconteceria, pois ele chama os amigos que pegam um pouco de bebida para as mulheres que eles estavam conversando. Mas antes, eles colocam um pó branco e todas ficam animadas, mas Mary decide não beber. Ele a chama para dar uma volta com os amigos, mas quando ela está indo, percebe que as outras jovens estavam parecendo bonecos e tenta correr para não cair no conto. Mas o cara vai atrás dela, porque se ela contasse algo, ele perderia tudo que conquistou. O problema é que ela corre para o lugar errado e fica presa, e Mary tenta se proteger com uma mordida, e na raiva o cara dá um botadão nela e Mary dá uma falecida de leve. E ele percebe que fez besteira e para não dar ruim, ele se livra do corpo, e vemos que algumas jovens estão contando essas histórias, pois essa é a noite do pijama. As jovens começam a reclamar, pois hoje é o baile dos ex-alunos, mas elas não foram convidadas porque uma delas era repórter e falou mal dos jogadores da escola, e elas começam a pensar em fazer a lenda da Maria Sangrenta, que precisava falar o nome dela no espelho 3 vezes, que ela apareceria querendo vingança. E galera, nunca que elas vão conseguir fazer papel de adolescentes. Elas começam a fazer briguinha de travesseiro quando o David aparece, o irmão da Samantha, e ele começa a zoar porque elas não eram populares para ir no baile do colegial, e uma das amigas começa a olhar para ele de forma diferente e depois elas vão dormir. Mas Samantha acorda e começa a sentir que estava sendo observada por alguém, e algo bate na porta e todas ficam assustadas. E no dia seguinte, todos acordam como se nada tivesse acontecido, mas David percebe que a porta estava aberta e as jovens haviam sumido. E como o pai deles era o prefeito da cidade, ele chama a polícia e ninguém entende o que estava acontecendo. Então o mistério estava no ar. David vai para o colégio e todos ficam olhando para ele de forma estranha, como se soubessem do que estava acontecendo. E durante a aula de biologia, alguns jogadores da escola estão tensos porque eles sabem o que aconteceu, mas estão preocupados porque elas já deveriam ter voltado para casa. E quando David chega em casa, o clima está tenso porque não sabem se elas estavam vivas. E do nada, ela aparece toda suja e assustada. O xerife falou com as três e elas só disseram que acordaram no porão do moinho abandonado e elas não sabiam como chegaram até lá. Mas no exame deu no sangue delas que havia uma substância que deixava as pessoas sem consciência, mas pelos exames nada aconteceu e provavelmente só estavam pregando uma peça. E é por isso que eu falo que o colégio nos Estados Unidos não é para amadores, porque se isso acontece no Brasil, você acorda dentro de vários pneus e o resto vocês já sabem. Morreu! Samantha está estranha porque não lembra como tudo aconteceu, e olhando para o espelho, ela começa a ver uma mulher pálida falecida e acha que é um fantasma, mas ela desaparece e seu irmão aparece preocupado, achando que aconteceu algo a mais, mas ela não fala nada e no dia seguinte todos estavam olhando para ela com maldade e geral fala mal dela por ela ser a repórter do colégio e sempre pegar o furo do pessoal. Que porra é essa, marreco? E todos os jogadores estão tensos, pois algo aconteceu. Os jogadores estão no vestuário pensando em quantas dondocas vão pegar. E David aparece bolado porque Samantha mostrou o arquivo que escreveu e eles fizeram isso com raiva dela. O problema é que ele chegou no banheiro, cheio de jogadores de futebol, de toalha e com maldade no coração. Então acho melhor ele meter o pé antes que metam o pé nele. Tá, a gente vai aqui. Aí, me ajuda aqui, parceiro. Eu tô com uma mão só, pô.
David não deixaria dessa forma e começa a seguir um dos jogadores e ele vai até uma loja de bronzeamento artificial e chegando, a atendente já começa a dar em cima dele e ele fica todo animado achando que se daria bem e ela ativa o sistema no mais baixo, mas simplesmente começa a aumentar sozinho e chega no nível máximo e a atendente não escuta nada porque estava no telefone e do nada o sistema de segurança começa a apitar e quando volta ele já virou boneco, então alguém se vingou dele. Ninguém entende o que aconteceu e Samantha vai até o enterro para saber como todos estavam. E voltando para casa, a namorada do Buck aparece para trazer os livros que ela deixou cair quando foi pega. E Heather queria contar o que aconteceu, porque não é a primeira vez que eles fazem esse trote para zoar com o pessoal. Mas David aparece na hora e ela diz que precisava ir embora. Mas ela deixou uma carta no livro para explicar o que estava acontecendo. O problema é que chegando em casa ela vai dormir, mas uma aranha bizarra sai de sua boneca e pica seu rosto. E no dia seguinte ela vê uma marca e acha que foi apenas uma alergia, mas começam a sair várias aranhas de dentro do seu rosto e ela fica desesperada. Samantha está indo pro colégio e David oferece carona, mas ela queria ir de bike. E quando passa na frente da casa da Heather, ela escuta um grito e chegando ela estava arrancando seu próprio rosto para conseguir tirar as aranhas de dentro. Você é burro, cara, que loucura. E galera, aqui vem 2 pontos de burrice, porque ela fez questão de entrar na cena do crime e todas as aranhas sumiram, então ela não tinha como explicar. E no enterro, os jogadores olham para David e para Samantha, achando que eles fizeram algo como vingança. Tudo começa a ficar estranho, pois Samantha começa a sentir a presença de um espírito a observando. E os jogadores percebem que aquilo não estava acontecendo do nada e tinha algo de errado na cidade. E quando um deles está indo para casa, vê um espírito no meio da estrada e quase bate o carro, mas começa a achar que só estava bêbado e começa a jogar o molhado para fora. Mas o que ele não contava é que ele estava fazendo isso em uma cerca de alta tensão, e alguém liga para ele dar uma falecida de leve e mais uma vez os policiais não conseguem desvendar o que estava acontecendo. Samantha começa a pesquisar para entender quem estava fazendo aquilo e descobre que na história da Maria Sangrenta ela participou de um trote, mas ela foi a única que nunca voltou. E eles decidem ir no colégio e um dia sem aula, e não preciso nem dizer que isso é pedir para dar ruim. E por sorte consegue o endereço de uma das sobreviventes que estudou naquele mesmo colégio. Mas um cara sinistro aparece e diz que o local estava fechado e claramente esse cara estava escondendo algo. Eles chegam na casa da mulher, mas ela não quer falar nada. E David faz um gesto dos manos e ela decide abrir. E olhando a casa, estava tudo bagunçado e David encontra um livro contando a lenda urbana de um professor que se vingava dos alunos, usando as próprias lendas urbanas. E a mulher começa a dizer que há alguns anos elas passaram por aquele trote porque elas eram as únicas que não idolatravam os jogadores, e Samantha diz que estava passando pela mesma situação. A velha começa a dizer que isso estava acontecendo porque a Maria Sangrenta queria se vingar dos filhos daquele que fizeram mal pra ela, e Heather era filha da namorada do cara que fez mal pra ela. E galera, estou começando a me perder. E David, como é 5% brasileiro, aproveitou para levar aquele livro das lendas urbanas e os falecimentos que estavam ali realmente estavam acontecendo. Então só faltava um para cair no golpe, e eles querem avisar, e galera, é nesse momento que não faz sentido, porque o cara zoa geral e eles querem o salvar, eu só iria pra casa jogar PlayStation. Eles chegam nele para tentar avisar o que estava acontecendo, mas ele estava muito bêbado e não quer acreditar. E David percebe que se tentar falar muito, ele vai ficar com raiva e eles decidem ir embora. E chegando em casa, Samantha começa a desconfiar que o treinador tinha algo a ver, pois ele estava em todos os lugares e tinha cara de suspeito. E enquanto isso, Buck está no hotel assistindo o programa da madrugada. E quando seu lanche acaba, ele sai para comprar, mas a moeda fica presa na máquina e ele quer colocar a mão, mas a mão fica presa e quase que a máquina cai em cima dele.
Ele pega todos os doces e volta pro quarto, e continua fazendo o que estava fazendo antes, que era nada. E quando acorda de madrugada, escuta um som estranho no armário e seu cachorro estava falecido. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. E do nada, Maria Sangrenta sai debaixo da cama e vai pra cima dele. E mais um vira boneco, e no dia seguinte todos estavam tristes com o que aconteceu. Então não adiantou avisar, e o treinador estava triste, então provavelmente ele não era o culpado. David decide voltar na casa da velha para saber como ela sabia de tudo o que estava acontecendo, mas ela não queria falar porque não falou em 35 anos e diz para olhar o arquivo da festa de 1969 e eles não pensaram em algo tão simples e Samantha começa a ter um pesadelo como se Mary quisesse mostrar onde ela estava enterrada. E ela decide ir na Grace para perguntar, e ela diz que um dos jogadores saberia onde ela estava. O problema é que David vai para casa para procurá-la, mas ela não estava. E do nada um cara aparece e vai para cima dele e acha que ele virou boneco. Samantha começa a ficar preocupada e sente que algo aconteceu, e Grace diz que a levaria para o colégio já que seu irmão não passou para buscá-la. E chegando no colégio, Grace começa a ficar nervosa por voltar nesse lugar. E tudo estava trancado, então ela decide entrar pela janela, enquanto que Grace espera no carro. Através de algumas visões, ela consegue encontrar o corpo da Mary, dentro de um baú que estava fechado, e agora o mistério estava sendo resolvido. Ou será que não? Ela pega o boneco na mão e precisava levar na polícia, mas quando chega no carro, Grace estava desmaiada, e ao invés dela levar na polícia, ela decide enterrar para acabar com a maldição. E aqui vem o plot twist, pois Bill, seu padrasto, que era o prefeito, aparece e pergunta o que estava acontecendo. E ele começa a dizer que ajudaria a cavar e tudo ficaria bem. E ela percebe que na verdade ele é o culpado de tudo e quando tudo daria ruim, Grace renasce do mato e a protege, mas isso dura 2 segundos porque ela leva um botadão e cai tortinha. E ao invés de Samantha meter o pé e pedir ajuda, ela fica olhando e mais uma vez é pega. E ele a enterraria para acabar com tudo, mas Mary aparece bolada e ele é sugado para o submundo e agora tudo termina feliz para sempre. E galera, esse foi o filme Lenda Urbana 3, Blood Mary. E para sobreviver até o fim do vídeo, você precisa deixar o like, um comentário e se inscrever se for novo. E agora chega na frente do espelho e fala meu nome 3 vezes que eu te mostro o que acontece. Eu mesmo vou testar. Escolha fatal, escolha fatal, escolha fatal. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.